Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Pedacinho do Maná dos Céus, hoje, eu quero vos falar um pouco sobre Deus ser um mistério para cada um de nós. Alguns irmãos têm falado para mim, presbítero, Deus tem sido um mistério difícil de interpretar. E eu tenho dito para esses irmãos, Deus sim é um mistério. E alguns dizem, por que Deus é mistério? Então, para responder essas perguntas, eu quero trazer mais um pouco de doutrina bíblica, doutrina cristã, irmãos. Se eu não me engano, esse aqui é o meu segundo áudio nesse mês, falando sobre a doutrina cristã. O meu primeiro áudio eu falei sobre que Deus é amor. Então hoje eu quero falar que Deus é mistério. Por que Deus é mistério? Livro de Jó, capítulo 37, ele traz-nos uma passagem onde Jó diz que Deus é mistério para ele. Jó 37. O próprio Jó diz que Deus é um mistério, que é difícil interpretar a vontade de Deus. Todos nós, amados, queremos discernir Deus, queremos interpretar Deus. Queremos que Deus se revele para cada um de nós. Mas muitas vezes Deus tem sido um mistério para cada um de nós. Então, o livro de Jó, no capítulo 37, versículo 23, irmãos, 37, versículo 23, diz: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Versículo 24, por isso os homens, ele não respeita os que se julga sábio de coração. O que ocorre? Nós não conseguimos interpretar Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, e nós não podemos alcançá-lo. Por isso nós não conseguimos interpretá-lo. Grande é o Senhor, e Ele é muito digno de louvor. E a sua grandeza não tem limite. Salmo 144, verso 3. E o livro de Eclesiástico 43, verso 27. O livro de Eclesiástico só tem na Bíblia Católica, irmãos. Então, com efeito, Deus é grande e ultrapassa toda a nossa ciência. Nós, seres mortais, conhecemos algumas partículas daquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. É porque nós não somos dignos de alcançar Ele. Ele é grande. Ele mora no alto céus, na sua fortaleza. E em seu juízo, em sua justiça, Ele é inefável. Então tudo que pudéssemos falar de Deus, ou da grandeza,
ou da glória de Deus, ou do seu poder, ou da sua misericórdia, ou mesmo do seu amor, sempre será insuficiente. Embora Ele mesmo tenha falado a nós e se tenha revelado a cada um de nós. Mas como Deus tem se revelado e tem falado a cada um de nós? Ele tem se revelado mediante a sua palavra. Ele usa a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para falar conosco. Nós usamos a oração para falar com Ele. Ele continua incompreensível mesmo quando nós analisamos a sua palavra, quando muitas vezes procuramos meditar em sua palavra. Ele continua sendo difícil de ser interpretado. Ele continua sendo incompreensível. Ele continua sendo insondável. Porque não há como sondar a Deus. Não há como definir a grandeza e nem mesmo os planos acerca do seu amor. Muitos teólogos, grandes teólogos, procuram dizer grande coisa de Deus, mas eles também sabem que eles compreendem muito pouco acerca de Deus. Eles sabem e compreendem que seus pensamentos mais sábios, profundos, são apenas uma pequena partícula, apenas um fragmento perante a grandeza infinita de Deus. Todos os grandes teólogos que tentaram explicar a Deus trouxeram pequenas iluminações, pequenos fragmentos da própria revelação de Deus. Realmente a grandeza de Deus não cabe no próprio intelecto do ser humano. Os conhecimentos humanos têm as suas limitações. O conhecimento humano tem os seus próprios limites. A nós é permitido somente um determinado grau de conhecimento. Então Deus, Ele revela fragmento, pequenas partículas da sua própria sabedoria para cada um de nós. Deus, o infinito, o todo-poderoso, Ele é imenso. Ele é grande demais para ser colocado dentro das estreita medida da inteligência humana. É mais fácil meter a água do mar numa pocinha cavada na areia da praia do que colocar Deus dentro do intelecto do ser humano. Ou seja, a sabedoria de Deus dentro do intelecto do ser humano. É difícil colocar Deus no intelecto humano. O caminho mais certo para chegar ao maior conhecimento de Deus é o próprio caminho do amor. Deus é amor. E só poderá ser compreendido por quem o ama. Quanto maior o amor que você tem por Deus, tanto maior será a revelação divina da tua própria mente. Quanto mais amor você tem por Deus, pela palavra de Deus, tanto maior será
o conhecimento que você irá obter da parte de Deus. A palavra diz: quem me ama, ama a Ele, e a Ele eu me revelarei, disse Jesus. Quem me ama, ama o Pai. E aquele que me ama, eu me revelarei a Ele. Então o amor é o caminho mais certo, é mais seguro para chegar ao trono de Deus. Deus continua sendo um mistério, porque a sua grandeza e a sua sabedoria excede a todos os conhecimentos humanos. Nós conhecemos apenas fragmento daquilo que Deus tem nos revelado. E mediante a palavra de Deus, nós temos algo que fala sobre o mistério da Trinidade, de Deus Trino. Há, porém, um mistério que ninguém nos poderia explicar. É absolutamente incompreensível para o homem. É o mais profundo de todos os mistérios. É o mistério da Trindade divina. Não foi a inteligência humana, que é tão fraca, tão impreciosa, que descobriu essa verdade. Não temos palavras que expliquem o mistério que cremos. Aqui se coloca a lógica humana, a ciência, as línguas, ou seja, a sabedoria, para que fale tão somente acerca da fé. Mas nós queremos sondar esse mistério. Queremos conhecer os mistérios da Trindade e crer nele. Entrar nesse mistério da piedade e chegar a compreender a vida eterna, a tomar posse da vida eterna. Então, em que consiste o mistério da Trindade? Vamos tentar analisar o livro de Gênesis. Lá no início da criação, nós vamos ver Deus dialogando com alguém. Ele falando: façamos o homem. Gênesis 1, verso 26. É Deus falando com o Espírito Santo e falando com o Filho amado. Ele diz: façamos. Ele não diz: eu vou fazer o homem semelhante a mim. Ele diz: façamos. Ele conversa com o Filho e com o Espírito Santo. Então ele diz: junto vamos fazer o homem que seja semelhante a nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é derramada em nossos corações. Então a própria bênção da própria a bênção apostólica que todos os pastores, todos os sacerdotes realizam no final de cada reunião, onde ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, que está no livro de 2 Coríntios 13, verso 13, demonstra aqui que ele fala sobre um Deus trino. A graça é manifestada em Jesus, o amor do Pai é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vem comungar conosco e permanecer dentro de nós. Aos escolhidos segundo a presciência do Pai, pela própria santificação do Espírito, para eles prestarem obediência na fé a Jesus Cristo.
Graça e paz, diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro 2, aliás, 1 Pedro 1, verso 2. Então, esses versículos nos mostram que existe um Deus trino, há 3 pessoas distintas em um só Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, segundo a própria palavra de Deus, existe só um Deus. É um só Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, aliás, 3 pessoas distintas existem, interligado. Existe um amor tão profundo que eles formaram uma só natureza. A natureza divina. As 3 pessoas têm as mesmas características, as mesmas perfeições. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Não são 3 eternos, mas um só Deus eterno. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Não são 3 santos, mas um só Deus, o Santo Deus. O mistério da Trinidade, ou seja, da Trindade, nos faz revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento pela sua palavra. Várias vezes na sua vida terrestre, o Mestre, ele se revelou, a própria pessoa na vida aqui na terra, eles manifestaram simultaneamente através do Mestre amado. No batismo, o Espírito Santo desce sobre Cristo e a voz do Pai testificando, dizendo: Tu és o meu Filho amado, e hoje eu te gerei. Na transfiguração, no Monte da Oliveira, aparecem 3 personagens conversando com o Mestre amado. Então nós vemos aqui a Trindade está presente em toda parte, mas de um modo especial pela graça santificante naquele que ama a Deus e guarda a sua palavra. Veja o que está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós viremos para ele, e nele faremos nossa morada. Jesus não está falando eu virei a eles. Jesus está colocando-se na terceira pessoa, dizendo nós viremos. Cremos então que um só Deus existe, mas que tem 3, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos simplesmente encerrar agora. Eu quero agradecer a vocês que têm me interrogado de certo modo, muitas vezes. Algumas pessoas me interrogam já sabendo, eles querem simplesmente saber o que realmente eu penso. Porque muitas pessoas têm dúvida acerca de que ministério o presbítero Gregório realmente é. Algumas pessoas acreditam que o presbítero Gregório seja testemunho de Jeová. Eu respeito muito o testemunho de Jeová. Eu tenho
seguido muito a mensagem do Gilson Castilho, que é um testemunho de Jeová. Não sou testemunho de Jeová. Algumas pessoas acreditam que o presbítero Gregório seja católico. Eu fui católico até aos 14 anos. E depois eu me converti ao Evangelho. Na verdade, eu me converti ao cristianismo. Eu já era um cristão sendo católico, mas eu me converti ao próprio caminho da vida, a Cristo. Então hoje eu posso me considerar um cristão crente, como diz em outras línguas. Então é isso que eu tento transmitir para todos vocês. Algumas pessoas me perguntaram: presbítero, quando nós fazemos... Quem me perguntou foi um irmão católico. Ele disse: quando eu faço o sinal da cruz, eu estou lembrando a Trindade Divina, as três pessoas distintas em Deus. Eu disse para ele: bom, eu não faço o sinal da cruz. A cruz para mim está vazia. A cruz, ele é o símbolo do sofrimento de Jesus. Eu respeito a opinião de cada um. Não estou aqui na rede social para combater, para debater. Se você gosta ou não gosta da minha mensagem, se você gosta, continua abrindo. Se você não gosta, descarte. Nesse mês de agosto, quase 200 pessoas me bloquearam. Eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu, porque o WhatsApp realmente estava deficiente para pregar o Evangelho. Eu tive que desativar minha lista de transmissão. E quase 200 pessoas me bloquearam. Como que eu sei que as pessoas me bloquearam? Porque simplesmente eu não consigo mais enviar mensagem para essas pessoas. Elas não abrem. A foto dessas pessoas desaparece. Mas eu continuo orando por cada um de vocês. Eu não vou deixar de orar. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos guarde no seu átrio santo. Algumas pessoas até, teve um irmão que ele disse para mim: presbítero, realmente eu te bloqueei porque eu não gosto da sua mensagem. Me faz mal. Me dá nojo ouvir a tua voz. É o direito dele. Então, cada um abre, você tem o livre-arbítrio, você pode abrir a mensagem daquele que te faz bem. Eu gosto muito da mensagem do pastor José Carlos. Se eu não me engano, o pastor José Carlos é da Igreja Universal. E eu gosto muito das mensagens da Igreja Batista do 7º dia. E são assim que eu vou reunindo conhecimento para pregar o Evangelho de Cristo. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz. Amém e amém.